Olá, estamos de volta com as nossas entrevistas esportivas, sempre focando um trabalho dentro da redeprincesa.com.br. O nosso quadro Professor na Geral traz hoje um convidado muito especial. Ele está bem longe de nós, lá em Fortaleza, no Ceará. Professor Ricardo Hugo Gonzalez, que por muitos anos militou em Xanxerê como professor, como coordenador de escolinhas, como treinador de basquetebol, e hoje a gente tem o prazer de receber ele para falar um pouquinho da sua trajetória aqui em Xanxerê e depois essa mudança que fez para Fortaleza, onde está até hoje. Professor Ricardo, que satisfação recebê-lo, um abraço para ti já e obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Porque muitíssimo obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado pela lembrança. Embora espacialmente a gente esteja longe, eu estou muito perto sempre de Xanxerê, né? Uma cidade que eu considero minha segunda casa, uma cidade que me acolheu muito bem, tenho muitos amigos como você, né? Muitos alunos. Então, uma satisfação estar com vocês aqui compartilhando esse bate-papo, né? Certo. Ricardo, nos fale um pouco, muita gente hoje aqui em Xanxerê que milita no esporte, a população de uma maneira geral, não te conheceu, não lembra de ti, mas muitos com certeza quando assistirem a essa entrevista vão lembrar. Nos fale um pouco de como que era esse trabalho quando tu chegaste aqui em Xanxerê, principalmente com o basquetebol, onde se formou muitas meninas que tiveram a oportunidade de participar dessa modalidade esportiva. Bom, eu cheguei ali em 1989, né? E na época eu comecei a fazer um estágio no Colégio La Salle e tive a oportunidade de conhecer o secretário de esporte lá, o Betão, né? Betão. E aí ele me abriu as portas para trabalhar com uma escolinha de basquete na época lá no Menegola, né? Então nós começamos com as primeiras turma, né, de basquetebol, e na época a gente não tinha nem tabela, nem bola, nada, então começamos do 0, 0, 0. E no Menegola não é uma estrutura que nem hoje tem, era caminho de terra mesmo, barro, né, e os pais dos alunos, né, eles viram que eles poderiam conseguir um espaço ali no Colégio La Salle. Então, depois do Menegola, a gente passou no Colégio La Salle. Então, a gente sempre acreditou, eu digo a gente, porque esse trabalho com o basquetebol não foi só do professor, né? Ninguém consegue um trabalho dessa magnitude sozinho, né? Eu vejo que sempre teve pessoas parceiras que, de uma maneira assim, muito comprometida, dando seu 100%, fizeram possível que essa modalidade trabalhasse durante 2 décadas, né? E assim a gente foi crescendo. Nunca a gente teve menos de 100 alunos. Sempre, desde o início, nós tivemos em torno de 100 alunos, na sua maioria mulheres. Nós acreditávamos que as meninas também deveriam ter um espaço no esporte, com respeito, dignidade, né? Muitas vezes elas não têm essa oportunidade de praticar esporte, e a gente criou o basquetebol, né? E também acreditando do potencial formativo e educativo do esporte. E assim surgiram muitas gerações de cidadãos xanxerenses. Hoje são pessoas incríveis, né? Eu tenho assim a honra de falar com eles assim, e eles me contam: professor, eu estou aqui, eu sou juiz, eu sou médico, eu sou empresário. Então, são pessoas do bem, porque o esporte só pode formar pessoas do bem. Certo. Professor Ricardo, tivemos também uma oportunidade onde tinha aqui o Clube de Basquete de Xanxerê. Nós tivemos oportunidade também, tu, né, na oportunidade também teve a oportunidade até de participar da Federação Catarinense, com algumas equipes que disputaram competições a nível de estado. Também foi um momento importante da modalidade aqui em Xanxerê.
Sem dúvida, nós precisamos viver o presente com os pés no chão, né? E isso nós tivemos sempre em Xanxerê. Eu vejo que a maioria das pessoas vem o lado negativo, né, da situação. Você vê uma cidade pequena, um pouco menos de 40 mil habitantes, não poderia ter uma expressão dentro dessa modalidade. Então, desde sempre, a gente focou naquilo que nós tínhamos de bom. E começamos com um passo de cada vez, né? A gente sabia que não tinha condições de participar de competições a nível estadual, então nós criamos uma liga para fazer jogos. Inicialmente, nós criamos viagens amistosas, a gente viajou muito pelo país, viajamos para fora, então isso foi fortalecendo os vínculos entre os jogadores e entre as famílias. Um trabalho fundamental, né, desse trabalho com o esporte é a aproximação das famílias. Então, as famílias é um potencial incrível, né, nessa formação. E eu vejo, assim, depois de muito tempo, como que nós aproximamos a família através do esporte. Durante muito tempo, eles tinham uma conversa, que era o esporte, era o jogo, era a viagem. E assim foi, nós fomos crescendo, né? Nós criamos um clube pela necessidade de ter um clube para participar da liga, né? Mas eu vejo que o importante é você ver o que você tem de bom, né? Sem fazer grandes investimentos para não se endividar. A gente sempre cumpriu com os nossos compromissos. Trouxemos eventos internacionais, nacionais, de grande porte em Xanxerê, né? Mas sempre com o pé no chão e com a participação de todo mundo, né? Principalmente os empresários, o poder público, a universidade depois entrou com muita força com o curso de educação física. Então, nós precisamos ver qual é o nosso potencial nesse contexto, hoje. A receita é essa, né, professor Ricardo? É pés no chão, buscar sempre as parcerias públicas, privadas, para que o processo todo ele seja encaminhado e que dê certo. Essa passagem, já que tu tocou no assunto em relação à nossa UNOESC, na Universidade do Oeste de Santa Catarina, quando nós tivemos o curso de Educação Física, inclusive, que o professor Ricardo foi coordenador. A universidade, hoje, nos traz conhecimento, nos traz informações. Para mim, foi muito, muito bom estar sendo parte do corpo docente da universidade. Eu sempre digo que o fato de hoje estar numa universidade federal, em um nível de pós-graduação, de mestrado e doutorado, eu devo também a essa caminhada que eu tive lá na UNOESC. Eu aprendi a ministrar aula no ensino superior, consegui fazer meu mestrado, publicar meus primeiros resumos, artigos. Então, a universidade, ela é necessária para que qualquer inovação se fortaleça. E o que aconteceu em Xanxerê com o esporte. Então, através da universidade, nós conseguimos ampliar esse projeto, que era uma escolinha, depois um clube, para um projeto social de grande magnitude. Imagina, nós tínhamos 10% da população de Xanxerê praticando basquetebol. Então, só com um apoio, né, de universitários, e eu tenho certeza absoluta, porque eu falo com esses ex-bolsistas e hoje professores, eles também tiveram, com essa experiência na extensão, uma formação acadêmica mais sólida, né? Eles se tornaram grandes profissionais, sem dúvida nenhuma. Então, essa parceria com a universidade, com o poder público, com as entidades e principalmente a família é essencial. Professor Ricardo, me conte um pouquinho sobre a saída de Xanxerê, né, que nos deixa hoje com uma lacuna, uma saudade sempre muito grande, né? E hoje na Universidade de Fortaleza, no Ceará. Bom, um dos motivos uma coisa que sempre me motivou, a minha formação continuada. Então, depois de eu ter concluído o meu mestrado, eu disse, eu quero fazer o doutorado, não posso parar por aqui, né?
uma coisa assim que eu sempre busquei o maior conhecimento, entendendo que eu me aprofundando e melhorando, eu poderia dar o melhor para meus alunos. E na oportunidade eu não tinha a condição de fazer o doutorado na na universidade trabalhando, da maneira que eu trabalhava, de manhã, tarde e noite, né? Então, eu prestei um concurso público, né? Entrei como professor da Universidade Federal em 2010, e aí tive a oportunidade de depois continuar meus estudos como doutorado, né? Eu fiz o doutorado em saúde pública na Faculdade de Medicina, foram 4 anos muito, muito difíceis para mim, né? Pela própria faculdade, mas hoje eu estou muito feliz pelo impacto que esse doutorado ocasionou, né? Eu tive a oportunidade de conhecer mais da ciência, consegui publicar hoje 9 livros, né? Dezenas de capítulos de livros. O ano passado, nós conseguimos, com o grupo, publicar o melhor artigo de revisão da Sociedade Brasileira de Atividade Física. Então, isso é muito importante para mim, né? Então, eu vejo que nós precisamos buscar nosso 100%, independente das condições que a gente tenha, buscar sempre almejar mais, né? E eu vejo assim, que tudo faz parte de um aprendizado, né? Essa passagem por Xanxerê, né? Os amigos, foi muito importante para hoje eu me sentir bem seguro aqui, muito leve, né? É verdade. Professor Ricardo, a gente conversou durante a semana, antes da nossa conversa de hoje, inclusive tu me encaminhou alguns registros da época, inclusive que a gente aqui como imprensa não temos, e olha, como a gente matou a saudade, né? A gente está reproduzindo aí alguns momentos, né, daqueles projetos nas escolas, né, que foi realmente uma situação muito bacana que aconteceu aqui na nossa cidade. E que foi plantada uma semente. Hoje, infelizmente, o basquetebol ele não existe mais aqui, a não ser nas disciplinas das escolas, né? Mas que realmente deixou bastante saudade. Nós temos filhos, nós temos sobrinhos que na época participaram da escolinha, né? Então isso realmente marcou e marcou muito. O que mais o professor Ricardo sente saudade aqui do Oeste e essa diferença que tem de morar no Sul, lá pro local que mora hoje? Bom, o que eu sinto mais é o acolhimento das pessoas, das famílias, né? Quando eu vou em Xanxerê, né, e agora não vou há uns 6 anos, mais ou menos, eu não consigo andar na rua, né? Porque eu tenho tanto conhecido, que sempre me para e conta história e vai, né? Então, isso é muito interessante. Certo. Eu tenho contato com muitos alunos, amigos, pais, né? De longa data que a gente continua se comunicando. Então, essa saudade maior, né? Embora muitas pessoas critiquem a estrutura de Xanxerê, tem muita coisa boa lá, né? Os problemas, eu falava esses dias com o Preto aí, são menores. Então, quando você vem numa cidade, né, como Fortaleza, incrível, os problemas, a violência é muito maior, né? Os problemas de locomoção, de recurso, de estrutura são maiores, né? E tanto que eu vejo assim, aí em Xanxerê ainda é possível você chegar mais perto das pessoas. E aqui fica muito distante, né? Hoje nós temos um projeto grandioso chamado Virando o Jogo. A gente fez uma pesquisa e a gente verificou que muitos jovens, na faixa etária de 14 a 22 anos, não estudavam nem trabalhavam. Então, nós fizemos um projeto grande, né, com psicólogos, assistente social, antropólogo, e tudo isso eu criei em Xanxerê, né? Então, assim, esse projeto, antes desse projeto grandioso, hoje, ajudado pelo Banco Internacional de Desenvolvimento, a gente desenvolveu na universidade um projeto chamado Esporte Educacional e Qualidade de Vida, né? Então, lá nós tínhamos acadêmico da fisioterapia, da nutrição, da enfermagem, médico.
eu não conseguiria chegar a imaginar uma estrutura dessa se eu não tivesse passado pela escolinha de vida de Xanxerê. Que Então, bom. assim, isso é importantíssimo, né? A gente vai somando. Certo. Professor Ricardo, a gente viveu aí, ainda está vivendo a pandemia, né? Eu acompanhando um pouco as redes sociais e te acompanho, né, diariamente aí, eu vi que algo que reergueu o professor Ricardo um pouco durante a pandemia foi um hobby, que é a música. Me fale um pouco sobre isso, sobre buscar um instrumento, buscar a música como uma opção para passar aqueles dias terríveis que a gente teve da pandemia. E ainda estamos, né? Bom, a música foi um hobby que eu sempre tive e não tinha, assim, recurso para comprar um saxofone primeiro, né? E também não tinha um tempo disponível, né? Porque sempre trabalhando e estudando. E durante a pandemia, eu e minha família, a gente ficou doente, né? E uma maneira de fortalecer o sistema respiratório pós-Covid foi exercitar, né? E a gente não sabia, naquela a primeira onda, não sabia como ia sobreviver dessa pandemia, né? Então foi onde eu me refugiei na música, né? Buscando me aperfeiçoar naquilo que eu já gostava, e assim foi evoluindo, assim, de brincadeira, né? E aí eu fui me empolgando, tocando, fazendo gravações, até hoje, né? Uhum. Então, eu vejo assim, as PICs, que são as práticas integrativas, né, na saúde, são muito importantes para nos trazer saúde mental, principalmente. Tá certo. Então, essa musicoterapia me ajudou muitíssimo, né? E é importante a gente buscar a sua essência. Você evolui, você fica nessa altura, né? Os músicos são assim. Tá certo. A gente separou um dos singles, né, que estão no YouTube, inclusive. Pode dar até o endereço, Ricardo, para que o pessoal possa lá ver. Professor Ricardo, eu lembro do professor Ricardo como professor, como pai, como meu coordenador, mas o professor Ricardo como saxofonista, vocês vão ver um pedacinho agora aqui com a nossa produção, né? E depois a gente vai... Muito bem. Aí então, né, professor Ricardo, um pouquinho de anunciação do Alceu Valença, que está lá nas suas redes sociais, né? Parabéns aí pela essa iniciativa. Eu acho também, eu tenho um filho que é professor de música, e a música faz, assim, um diferencial muito grande, né? Um dia você está um pouco triste, está alegre, sempre a música é um motivo para você começar muito bem o seu dia. E praticar, né, de repente, aprender um instrumento musical, ou até mesmo a cantar, é algo fantástico. Professor Ricardo, a gente quer agradecer muito de coração a sua participação aqui no nosso quadro Professor na Geral e dizer que certamente que muitos xanxerenses vão relembrar com muita saudade quando os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, através das nossas plataformas, acompanharem essa nossa entrevista. Professor Ricardo, suas considerações finais. Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite, pela lembrança. Um grande abraço para sua filha Camila, que eu tive a oportunidade de compartilhar belos momentos, viagem com o basquetebol, e a todas as famílias e as pessoas de Xanxerê que sempre me acolheram e me querem bem. Disse assim que, para jovens, nós precisamos dar oportunidade, né, para ocupar seu tempo. E isso a gente sempre quis através do esporte. Como o Cook acabou de falar, o esporte, a música,
As o artes, de uma teatro, maneira geral, né? artes, elas ajudam a pessoa a se conhecer e se expressar também. Então, o intuito é que Xanxerê continue investindo cada vez mais nessas áreas, né? Pelo valor humano que nós temos. E principalmente nesses momentos difíceis, né? Pós-pandemia, onde tantas pessoas sofrem de saúde mental, ansiedade, estresse, é um meio de canalizar essa energia de uma maneira boa. Um grande abraço a todos, beijo no coração e gratidão pela consideração de sempre. Um abraço, professor Ricardo, um abraço a toda a família, pessoal de Fortaleza. Estamos aguardando com carinho a sua visita em Xanxerê para tomar aquele café e colocar todas as fofocas em dia. Legal, grande abraço. Conversamos com o professor Ricardo Gonzalez, que esteve em Xanxerê por muitos anos e, é claro, o nosso quadro Professor na Geral, que você acompanha nas plataformas digitais, YouTube, Instagram, Facebook. Você vai estar acompanhando conosco essa entrevista.